Bom, eu avisei que ia fazer vídeo sobre o Sonic Joy Advil, então, né, aqui estamos nós. Que eu confesso, foi uma tortura enorme ler algumas partes dessa história, mas eu diria que tem uma sorte deveras interessante. Então, pra gente começar... Tom, eu não posso mais ficar com isso. Eu tinha que me livrar disso de alguma forma. Bom, já chega. Então, eu irei contar essa parte inicial da história uma forma mais rushada, já que vocês conhecem, então não tem um porquê de eu ficar enrolando nessa parte inicial. Então, vamos tentar dar uma de Sonic realmente aqui e rushar um pouco essa parte. Bom, essa parte inicial da história gira em torno do Tom, que um dia recebeu uma carta do seu amigo Kyle, que vinha junto com um CD. Na carta, seu amigo dizia para Tom destruir o CD como se fosse um roqueiro quebrando a guitarra. E o Tom, com toda a sua atenção possível, simplesmente ignorou a porra do aviso inteiro que seu próprio amigo tinha mandado para ele e só pegou o CD, que estava escrito Sonic.exe. Bom, a partir desse ponto a gente vê aquele show de doença que o próprio jogo apresenta para nós. Tails morrendo, Knuckles de vala também e o Eggman se fudendo. O jogo vai mexendo com a cabeça de Tom, fazendo ele ter pesadelos, já que era algo completamente anormal sendo apresentado na tela do seu computador. Bom, após ele acordar depois de ter um sonho terrível e também de ter visto aquelas cenas desconfortáveis de Tails e Knuckles morrendo na tela de seu computador, ele seleciona o último personagem que lhe restava na tela de seleção, que era o Eggman. Enquanto ele descia as escadas com o personagem, a tela simplesmente buga do nada, juntamente de um Sonic muito realista na sua tela, com um puta de sorriso de filha da puta com o dente mais amarelo que o meu, com a frase escrita na tela: "Eu sou o Deus". Tom, olhando assustado para essa tela maravilhosa desse Sonic lindo no seu computador, ele olha para trás e fica assustado com uma pelúcia de Sonic com olhos sangrando em sua cama. E seu destino, a partir desse momento, é completamente desconhecido. Ou nem tanto, pois em algumas informações de fórum dizem que na história original ele cometeu um cosplay de Sayori bonito, e que quem conhece Doki Doki sabe muito bem do que eu estou falando agora. Bom, antes de ir para outra parte do vídeo e falar sobre a segunda rodada e falar sobre o detetive Derek e sua irmã, eu irei explicar duas outras coisas específicas, que é a entidade X que possui o jogo e o culto do X. Bom, explicando o X em si, que é a entidade, e sim eu vou chamar ele de X, porque eu não tenho preguiça de ficar chamando de EZ ou EXZ, prefiro chamar logo de X, encurta meu trabalho. Bom, segundo o criador, a criatura nasceu dentro de um cataclismo causado por múltiplas formas de energia primordial, colidindo acidentalmente uma com as outras de uma só vez, depois que a referida energia estava tentando se reunir. De forma criativa, esses ingredientes criaram uma massa senciente de matéria escura, uma criatura puramente feita de energia primordial. Depois que X nasceu, ele explorou os excessos do subespaço, flutuando na escuridão com uma bolha gigante de pura energia escura com 2 olhos vermelhos. De repente, X descobriu uma janela dimensional que revelou o planeta Terra e tudo o que ele contém. E é aqui que X aprendeu sobre os humanos e o próprio Sonic. Ali mesmo, ele ficou totalmente fascinado por ambos, principalmente por Sonic, por quem ele estava apaixonado. E sim, dizem que essa paixão revela até homossexualidade, mas bora só considerar que ele é um Sigma que só gosta do personagem como ídolo e nada mais do que isso, por favor. X então copiou a própria imagem de Sonic e formou um corpo adequado que abrigaria toda essa energia, um corpo que todos no universo se lembrariam. Depois que ele criou seu corpo, seus olhos sentiram muita dor e começaram a sangrar, uma marca de nascença distinguível. X aparentemente não se abalou com a dor que seus olhos causaram, e em vez disso riu, sua primeira risada ecoando no vazio, o exemplo testemunhal de que X nasceu com algo que pode ser considerado pura maldade. E ok, esse é um básico resumo que achei do X no site Wiki Creepypasta Brasil, que sinceramente achei deveras interessante por ser algo novo, pelo menos para mim nunca tinha chegado a procurar uma explicação sobre a entidade em si.
Bom, finalizando as explicações do X, agora nós vamos pro culto desse bicho, que é o culto do X. Agora, o culto do X é basicamente um grupo religioso que é completamente leal à própria entidade. Eles o vê como um deus, um salvador que livrará o mundo dos humanos de suas situações horrorosas e levará todos a um paraíso sob seu governo. O papel desse culto é basicamente sair por aí espalhando a porra do CD que contém a entidade pela casa das pessoas, com o objetivo de que a alma dela seja aprisionada pela entidade. Assim que a alma for aprisionada, o disco seria recuperado pelo culto e assim sucessivamente, aumentando o contato do X com o mundo humano para realizar seus planos e suas peripécias ali. Bom, lembra que o amigo do Tom pediu para ele destruir o disco? Mesmo que ele destruísse o disco, mesmo que ele seguisse as informações que seu amigo passou para ele na carta, não iria adiantar absolutamente nada, pois o próprio culto tem uma cópia do CD original, caso o CD original fosse destruído. Bom, o culto do X foi bem mais simples de explicar do que eu esperava, porém se acalma um pouco aí, porque ainda tem mais coisa para falar sobre, antes do detetive Derek. Então vamos só explicar algumas coisas rapidamente. Antes de todas as situações com o Tom, com o amigo dele e o Derek, sim, o culto já existia, já se manifestava pelo mundo, onde ele extraía a alma humana, deixando o corpo da pessoa em um estado vegetativo persistente. E como essa situação já havia ocorrido ao longo dos anos com as mesmas circunstâncias, a polícia resolveu chamar o caso de assassinato do Sonic.exe, onde a própria entidade achou interessante e começou a se intitular assim a partir desse momento. Diante de todos os casos de assassinato do Sonic.exe, a gente chega de novo no Tom, que na sua tentativa de cosplay de Sayori, numa forma de escapar da entidade, infelizmente não adiantou e ele foi feito de marionete pela entidade. Então rodou bonito. E bom, indo para uma outra explicação que eu realmente não fazia a menor ideia do que era, eu fiquei meio bugado na hora que eu vi, que é os 7 Guardiões de X. Que o nome é bem ridículo, porém a ideia em si eu achei interessante, eu não vou mentir tanto assim. Porém é estranho, espero que cool. Basicamente, os 7 guardiões são criações do próprio X para manter a ordem no mundo dele, além de também ir atrás de outras almas humanas para ele. Todas as criaturas têm basicamente a mesma aparência do X, porém eles têm um diferencial em sua criação, que é basicamente emoções humanas. Eles são criações a partir da matéria escura do X e emoções humanas. Cada um desses 7 guardiões tem emoções diferentes, com o fim de trazer almas humanas para esse mundo dele. E é basicamente isso, não tem mais o que falar sobre esses 7 guardiões. Infelizmente, eu procurei e não achei mais tanta informação sobre esses bichos. Bom, depois de toda essa suruba inteira de história, finalmente chegamos à rodada 2, onde é apresentado 2 personagens, o detetive Derek e sua irmã Chelsea, que investigaram cada assassinato em busca de respostas sobre cada caso. Bom, em uma explicação bem rápida sobre essa parte, a irmã dele acaba sendo capturada pela entidade sem que o Derek possa fazer muita coisa além de continuar procurando cada vez mais sobre o assunto, o que gera em sua mente uma paranoia, a ponto de acreditar que todos ao seu redor fazem parte do culto. Bom, Derek, através de um contato misterioso chamado Cole, Derek descobre toda a conspiração em relação ao culto, que foram eles que pegaram a alma não só da sua irmã, como de várias e várias outras pessoas que estão presas naquele mundinho desgraçado. Bom, Derek é capturado pelo culto e acaba confrontando um dos seus líderes, chamado Shannon Goodman, que foda-se se eu pronunciar errar. Que confronto ali, confronto vai, e o Derek acha a solução de destruir o disco para que a entidade de olho. Ele viu, não enche o saco de mais ninguém. Que para quem prestou atenção no detalhe desse vídeo, na parte do culto, sabe muito bem que isso não vai resultar em nada, já que o próprio culto tem diversas cópias do CD original. E sabendo disso, já dá para supor o que aconteceu com o Derek, que é bem óbvio, né? Bom, com o Derek se fudendo, depois de 3 semanas, o chefe de trabalho dele recebe uma ligação de Cole relatando o que aconteceu. E, enfim, é o que eu diria, pois eu não achei nada mais do que isso. E sim, fica muito em aberto depois disso, basicamente deixando entender que o culto continua na ativa, espalhando o CD pela casa dos outros, o bagulho caminha mais rápido que notícia ruim, tá ligado? Existem algumas coisas que eu realmente queria uma explicação durante essa letra, por exemplo... São coisas bem bestas, mas, por exemplo, a idolatria que a entidade tem pelo Sonic, do porquê ela ficar obcecada pela imagem do Sonic. Se alguém tiver, tipo, alguma teoria para formular e falar aí nos comentários, eu adoraria ler, sem nenhum tipo de meme. Porque eu realmente não achei nenhuma resposta, ou eu sou burro demais para formular algo e chegar nas minhas próprias conclusões. Entende que em suas descrições ele diz ficar abalado quando o Sonic não age da maneira que ele idolatra. Sem que pode ser meio óbvia a resposta de que o Sonic que ele idolatra é o Sonic tenebroso, que ele mesmo criou, mas...
Eu realmente queria uma resposta canônica, podemos dizer assim, sobre essa pergunta minha besta. E bom, como eu já estou com preguiça de procurar mais sobre essa lenda para responder minhas próprias perguntas, então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Vou deixar a fonte de cada fórum e wiki que eu fui ver sobre essa história para vocês mesmo lá verem e dar uma olhada, porque até que vale a pena caso você não tenha porra nenhuma para fazer na vida. Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo e tchau.